Que Jesus Cristo, a luz do mundo, esteja brilhando em todos os corações. No livro de Mateus, nós temos a seguinte palavra no capítulo 25, no versículo 31 a seguir. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vistes enfermo, e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que os fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estava nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, sempre que deixaste fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste fazer. Então, vamos prestar atenção, pois temos duas classes de pessoas: aqueles que fizeram as coisas a Cristo e os que não fizeram. E como nós podemos compreender que Jesus foi forasteiro, que Jesus esteve preso, que Jesus foi enfermo, que Jesus necessitava de comer e beber? Ele diz que sempre que nós fizermos a um destes pequeninos, estamos fazendo a ele. Ele disse: Em verdade vos digo, sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Quem são estes? Quem são estas pessoas tão importantes para Jesus, que se nós fizermos as coisas para ela, nós estamos fazendo para Jesus? Quem são? Jesus chamou estas pessoas de pequeninos. E até no versículo 45 ele diz assim: Deixaste fazer estas coisas aos mais pequeninos. Portanto, os mais pequeninos, nós vamos perceber, são aqueles, e esta palavra está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Naquela hora, versículo 1 ao 5, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse:
Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Ainda no versículo 14, ele diz assim: assim, pois, não é da vontade de meu Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Na realidade, Jesus compara os que creem nele e os que se convertem a crianças. E ele diz assim: se não os converteres e não vos tornardes como crianças. Isso significa que mentalmente nós vamos nos tornar como crianças. E seremos pequeninos na carne. O que são crianças? São pequeninos na carne. Mas acontece que diante de Deus, estes são os maiores. Veja só. Pois a pergunta no versículo 1 do capítulo 18 é: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino? Aí Jesus diz, na verdade, o maior no reino é o menor. E aqui, Jesus diz que quem faz estas coisas para os pequeninos, está fazendo para ele. Então, onde eu posso ver Jesus agora com fome, com sede, forasteiro, sem veste, enfermo e preso? Eu vou ver Jesus nos pequeninos. E quem são os pequeninos? Os pequeninos são os convertidos. Note que Jesus está fazendo uma separação e um julgamento em Mateus 25, 31. Ele está fazendo uma separação entre cabritos e ovelhas. Então, ovelhas são pessoas convertidas e cabritos são pessoas não convertidas. Por isso, nós devemos ter muito cuidado ao lidarmos uns com os outros. Pois, no lidarmos uns com os outros, estamos lidando com Cristo. Pois Cristo está em cada um que se converte e que crê. Esta é a realidade. Se eu me converti e tenho Cristo, se alguém lidar comigo, está lidando com Cristo. Se você se converte, eu lido com você, eu estou lidando com Cristo. Esta é uma questão muito séria. É a minha ação com cada um e a sua ação com cada um. O seu modo de lidar é o modo de que nós recebemos a recompensa. Recebemos o reino. Então, veja que Jesus, ele deseja que nós tenhamos esta visão e esta revelação. No versículo 10 do capítulo 18, ele diz assim: vede, não desprezais ou desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Veja, a tendência no mundo é desprezar os humildes, os pequeninos. É aqueles que não têm força na carne, aqueles que não sabem nada segundo a carne, e que até mesmo não se envolvem em nada segundo a carne, porque são como crianças. A tendência é desprezar. Jesus diz: não desprezeis. Não desprezeis os que creem. E ele diz no versículo 6 assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Portanto, nós devemos tomar muito cuidado em lidar com os convertidos, com os que creem, pois estamos lidando com Jesus. Pois onde Jesus está agora? Jesus está naqueles que se convertem e se tornam como crianças. E são chamados por ele de pequeninos. O orgulhoso é o grande, é o gigante. Nós precisamos compreender estas coisas. As coisas que são diante de Deus e as coisas que são diante dos homens, diante de Jesus. Pois nós, como crentes, temos fome e devemos ter o pão vivo para levar uns para os outros. Nós, como pequeninos, temos sede e devemos ter água viva, uma palavra viva, para saciar a sede uns dos outros. Nós, como pequeninos, podemos errar, falhar e ficarmos nus. E precisamos de que alguém cubra a nossa nudez. Nós, como pequeninos, nós podemos nos perder e sermos forasteiros por algum tempo e necessitarmos de que alguém nos coloque novamente no caminho ou nos dê um lugar para ficarmos e nos acolha e nos receba. E como está escrito em Coríntios, devemos acolher os fracos na fé. Nós que somos os pequeninos, devemos perceber que podemos ficar enfermos, isto é, por errarmos, termos uma dificuldade espiritual e que precisamos de cura. E devemos, como cristãos, em manifestação de Jesus Cristo aqui na terra, levar cura para os que estão enfermos na fé. E também podemos ficar presos, pois todos nós falhamos e precisamos de alguém para nos levar uma palavra de consolo. Portanto, a vida espiritual é algo maravilhoso e tremendo. E nós vamos receber exatamente aquilo que nós fazemos uns com os outros. Veja, porque a pergunta que todos fizeram em Mateus 25, versículo 37, os justos perguntou assim: quando foi que te vimos com fome, com sede? E quando te vimos com dificuldade? Não me lembro. Aí Jesus diz: em verdade, eu vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Portanto, é como que nós servimos a Deus? Servindo uns aos outros. Mas servindo o quê? Servindo pão vivo que desceu do céu. Dando de beber o quê? Água viva. Vestindo com a palavra que é a nossa veste. Consolando por meio do Espírito Santo que nos fortalece e que nos dá a palavra e a realidade do reino de Deus. Pois aqui se trata da entrada no reino. E nós devemos entrar no reino e sermos do reino. A pergunta lá foi: quem é maior no reino? São os menores. Os menores diante dos homens. Os desprezados. Os que não são. Exatamente estes em que o mundo não se importa com eles. Esta é a razão de que em 1 Coríntios, capítulo 1,
versículo 27, 28, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Hoje eu estava lendo uma palavra que Jesus glorificado deu à igreja de Laodiceia, e sobre ser pequenino e humilde e ser o menor. Jesus tem uma repreensão terrível para essa igreja, que está no Apocalipse capítulo 3, versículo 17, ele diz assim para essa igreja: Pois dizes, eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É quando nós pensamos que não precisamos de nada, e nós mesmos elogiamos a igreja, nos tornamos grandes, pensamos que a igreja é grande, e veja como a igreja cresceu. Mas cresceu em quê? Veja que o maior é o menor. Deus escolheu as coisas desprezadas. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Jesus chama esta igreja de igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Portanto, não vamos andar segundo a nossa própria concepção e a nossa própria visão. Vamos depender do Senhor e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, que possamos perceber onde Jesus está. Onde Jesus está? Jesus está nos pequeninos. Jesus está naqueles que têm fome. Jesus está naqueles pequeninos que têm sede. Fome e sede de justiça. Jesus está no seu corpo, que é a igreja. Este é o grande mistério da piedade. É a manifestação de Cristo em cada pequenino. No Evangelho de João está escrito assim, que Jesus orou e falou assim: Graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. As coisas do reino estão escondidas dos sábios e entendidos. Está escondido desta igreja que diz que é rica e abastada. Que nós possamos prosseguir, mesmo se estivermos presos, mesmo se formos pequeninos que estivermos com fome e com dificuldade, mesmo se formos pequeninos que estivermos nus, e vamos nos revestir de Cristo, e vamos revestir uns aos outros, e vamos alimentar uns aos outros, e vamos matar a sede uns dos outros, pois cuidando uns dos outros, estamos servindo a Jesus Cristo. Esta é a revelação do Espírito, e este é o verdadeiro Evangelho, e esta é a nossa alegria, é servirmos Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está no trono. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo e o reino que foi revelado aos pequeninos, convertidos, desprezados, sim, mas que andam na misericórdia de Deus. Amém.